E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Day of Medicast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, apesar de ser relativamente comum, exige atenção máxima: hipotermia em pacientes de trauma. Isso aí. E para guiar a gente nessa imersão, vamos dissecar um artigo publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health, lá em 2021. Beleza? E já vou avisando. Preparem-se para algumas surpresas. Você sabia, por exemplo, que a hipotermia faz parte de uma tríade letal que coloca em risco a vida de pacientes com traumas graves? Pois é. E tem mais. Vamos desvendar também como a hipotermia acidental em alguns casos pode até ser benéfica. Parece contraditório, né? Totalmente. E para finalizar com chave de ouro, vamos desvendar os mistérios de um procedimento experimental, que parece ter saído de um filme de ficção científica: a ressuscitação por preservação de emergência. Promete ser um episódio cheio de informações importantes. Mas antes de viajarmos para o futuro, vamos voltar à realidade e entender essa tal tríade letal. O que exatamente ela significa? Boa pergunta. É como se a hipotermia se juntasse com outras duas condições, formando um trio de vilões: a acidose e a coagulopatia. E o problema é que esses três fatores agem em conjunto, criando um ciclo vicioso que pode levar o paciente a um estado crítico. A acidose, por exemplo, frequentemente surge devido à redução do fluxo sanguíneo no choque, especialmente no hemorrágico. Isso impacta diretamente a coagulação, que já está comprometida pela hipotermia. Entendi. Então, além de todos os desafios de lidar com o paciente em choque, a gente ainda tem que se preocupar com a temperatura corporal dele. Exatamente. Imagine que o corpo é como uma orquestra. Cada sistema precisa estar em sintonia para que tudo funcione perfeitamente. A hipotermia age como um maestro desastrado, desregulando a orquestra e prejudicando a harmonia do corpo. Faz todo sentido. Mas me explica uma coisa: como a hipotermia afeta especificamente a coagulação? A hipotermia impacta a coagulação de diversas formas. Primeiramente, ela retarda as reações químicas do corpo, incluindo aquelas envolvidas no processo de coagulação. Além disso, a hipotermia interfere na função das plaquetas, que são essenciais para conter sangramentos. É como se a hipotermia deixasse as plaquetas preguiçosas, impedindo-as de formar o coágulo. Caramba! Então a gente pode estar subestimando a gravidade da coagulopatia em pacientes hipotérmicos. Sim, e para complicar ainda mais a situação, os testes de coagulação padrão são realizados em temperatura corporal normal, o que pode mascarar a real extensão do problema em pacientes hipotérmicos. Por isso, a avaliação clínica precisa ser criteriosa. E como os médicos avaliam a gravidade da hipotermia lá no campo, em situações de emergência? Afinal, nem sempre dá para usar um termômetro comum, né? Verdade. Para situações como essa, existe um modelo suíço que divide a hipotermia em 4 estágios, com base nos sinais vitais do paciente. É como um guia rápido para determinar a gravidade da hipotermia e orientar as decisões de tratamento. Interessante. Então, dependendo do estágio, a conduta médica muda. Com certeza. Nos estágios mais avançados, o paciente pode apresentar instabilidade cardíaca, o que exige técnicas de reaquecimento mais invasivas, como suporte extracorpóreo de vida, disponível apenas em hospitais específicos. Entendi. Mas deixa eu falar uma coisa: como saber qual o estágio da hipotermia se a medição da temperatura no local do acidente é um desafio? Aqui está a questão. O método mais preciso seria a sonda esofágica, mas ela só pode ser utilizada em pacientes intubados. As sondas timpânicas, por outro lado, podem ser uma boa opção, desde que o canal auditivo esteja livre de água ou neve, por exemplo. Então, a identificação correta do estágio da hipotermia é crucial para a tomada de decisões, né? Sem dúvida. Afinal, estamos falando de uma condição que pode levar à morte se não for tratada adequadamente. Falando em tratamento, o que pode ser feito para reverter a hipotermia em pacientes de trauma? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é prevenir que a temperatura do paciente continue caindo. Essa medida precisa ser iniciada já na fase pré-hospitalar. E como fazer isso na prática? Existem 2 abordagens principais: os métodos passivos e os métodos ativos. Os métodos passivos são como uma manta de segurança e incluem a remoção de roupas molhadas, o uso de cobertores térmicos e o aumento da temperatura ambiente. A ideia é criar um ambiente que ajude o corpo a se reaquecer sozinho. E os métodos ativos são como um ataque direto à hipotermia. Exatamente. Os métodos ativos externos, como compressas quentes e ar quente forçado, fornecem calor diretamente ao corpo do paciente. Já os métodos ativos internos, como a administração de fluidos intravenosos aquecidos, são utilizados em ambiente hospitalar. Caramba, são várias opções. Mas imagino que a escolha do método dependa da gravidade da hipotermia e da condição do paciente, certo? Com certeza. A decisão sobre qual método utilizar é individualizada e leva em consideração diversos fatores. E é importante lembrar que durante todo o processo, desde o atendimento no local do acidente até a cirurgia, devemos evitar qualquer procedimento que possa piorar a hipotermia.
Tipo, Por exemplo, durante o exame físico, precisamos ter cuidado para não expor o paciente necessariamente ao frio. A reanimação com fluidos intravenosos também pode piorar a coagulopatia, especialmente se os fluidos estiverem frios. Então, controlar a temperatura dos fluidos é fundamental. Sim. E, em caso de hemorragia grave, o ideal é usar um protocolo de transfusão maciça, com uso restrito de cristalóides e administração de plasma, plaquetas e concentrado de hemácia sempre aquecidos. nossa, quanta informação importante. Mas me fala uma coisa, qual o real impacto da hipotermia no prognóstico dos pacientes de trauma? Diversos estudos apontam a hipotermia como um preditor independente de mortalidade em pacientes de trauma. As chances de morte são significativamente maiores para pacientes hipotérmicos em comparação com pacientes que se mantêm norotérmicos. Sério, quer dizer que a hipotermia por si só já aumenta o risco de morte. Exatamente. É como se a hipotermia abrisse uma porta para diversas complicações, incluindo infecções, problemas cardíacos e falência múltipla de órgãos. E os pacientes que sobrevivem, como ficam? Infelizmente, nem todos saem ilesos. Pacientes hipotérmicos geralmente precisam de mais transfusões de sangue e ficam mais tempo na UTI, o que aumenta o risco de complicações e sequelas. Mas alguns especialistas argumentam que a hipotermia pode ser apenas um marcador de lesão grave e hemorragia, e não a causa direta do problema. O que você acha disso? É um debate interessante. Alguns acreditam que a hipotermia em si não é o problema, mas sim um reflexo da gravidade do trauma. Mas, na minha opinião, precisamos considerar todos os fatores. A hipotermia pode ser um sinal de que o paciente está em estado grave, mas também contribui para a piora do quadro. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado o mais rápido possível. Entendi. Mas me chamou a atenção a ideia de que a hipotermia pode ser neuroprotetora em certos casos, principalmente em pacientes com lesão cerebral traumática. Como isso é possível? É um conceito intrigante. A ideia é que a hipotermia, em algumas situações, pode proteger o cérebro após uma lesão. Imagine que o cérebro é como um computador superaquecido. A hipotermia agiria como um sistema de refrigeração, diminuindo a atividade cerebral e protegendo de danos maiores. Faz sentido. Mas me fala uma coisa, essa ideia de usar a hipotermia como escudo pro cérebro já é uma realidade. Ainda não, é um campo de estudo promissor. Mas ainda precisamos de mais pesquisas para entender como a hipotermia impacta o cérebro em diferentes situações. E a hipotermia acidental ela pode ter algum efeito positivo em pacientes com lesão cerebral? Infelizmente não. A hipotermia acidental na admissão hospitalar está associada a uma maior mortalidade, mesmo em pacientes com lesão cerebral. Provavelmente porque os efeitos negativos da coagulopatia acabam superando qualquer benefício neuroprotetor que a hipotermia possa ter. Ou seja, no geral, a hipotermia é um problema independentemente de ser acidental ou induzida. E por falar em procedimentos que parecem ter saído da ficção científica. Chegou a hora de falar da ressuscitação por preservação de emergência. A IPR, como é conhecida, é um procedimento experimental que está sendo testado em pacientes que sofreram parada cardíaca traumática e não respondem às intervenções tradicionais. E como funciona essa técnica? A EPR envolve a indução de uma hipotermia profunda, abaixo de 10 degrees C, para congelar o corpo durante a parada cardíaca. Imagine que o corpo entra em um estado de animação suspensa, como nos filmes de ficção científica. Parece coisa de filme mesmo. E qual o objetivo da EPS? A ideia é ganhar tempo. A hipotermia profunda diminui o metabolismo do corpo, dando mais tempo para os cirurgiões controlarem a hemorragia e reparar as lesões, como se estivessem apertando o botão de pausa no corpo do paciente. Que incrível. Mas me diz uma coisa, a EPS já é uma realidade. Já podemos congelar pacientes para salvá-los. Calma, ainda não chegamos nesse ponto. A EPR ainda está em fase de testes clínicos e precisa ser aplicada com cautela. É uma técnica promissora, mas ainda precisamos entender melhor seus efeitos a longo prazo. Entendi. É como se estivéssemos abrindo uma nova fronteira na medicina, cheia de possibilidades e desafios. E por falar em desafios, na próxima parte do nosso Day of Medcast, vamos continuar explorando esse tema fascinante. Até lá! E aí, pessoal? De volta a Day of Medcast. Na primeira parte, a gente mergulhou fundo na tríade digital e viu como a hipotermia pode complicar e muito o quadro de pacientes com trauma. É verdade, a gente até flertou com o futuro falando da ressuscitação por preservação de emergência, a EPA, uma técnica experimental que promete revolucionar o tratamento de traumas graves. Lembrando que essa técnica envolve a indução de uma hipotermia profunda para proteger o corpo durante a parada cardíaca, como se a gente estivesse apertando o botão de pause no paciente, né? Dando tempo para os cirurgiões fazerem o que precisa ser feito. É como se a gente estivesse usando a hipotermia como uma ferramenta, né? Controlando ela porque ela trabalha a nosso favor. Exatamente. Mas essa ideia de usar a hipotermia de forma controlada me lembrou daquela polêmica que a gente viu no artigo sobre o uso da hipotermia em pacientes com lesão cerebral traumática. Ah, sim. Lembro que o artigo mencionava que em alguns casos a hipotermia poderia ter um efeito neuroprotetor, ajudando a preservar o cérebro após a lesão.
mas também falava dos riscos e da falta de evidência sólida sobre a eficácia dessa técnica. Pois é um assunto que gera bastante debate no meio médico, com diferentes perspectivas e argumentos. Estudos mais antigos sugeriam que a hipotermia induzida poderia ser benéfica para esses pacientes, mas pesquisas mais recentes colocaram em xeque essa teoria. É como se a gente tivesse descoberto um novo medicamento com potencial para curar uma doença grave, mas depois de mais estudos a gente percebeu que os efeitos colaterais são piores que a própria doença. Faz sentido. Mas se a hipotermia pode ser tão prejudicial, por que alguns estudos apontavam para esse possível benefício? Qual a lógica por trás disso? A ideia é que a hipotermia profunda diminuiria o metabolismo cerebral, reduzindo a demanda por oxigênio e nutrientes. Isso, em teoria, protegeria o cérebro de danos maiores, como se a gente estivesse colocando o cérebro em modo de economia de energia para ele se recuperar do trauma. Entendi. Mas, pelo que vimos no artigo, a prática de induzir a hipotermia em pacientes com lesão cerebral já não é mais recomendada, né? Exatamente. As pesquisas mais recentes não encontraram evidências sólidas de que a hipotermia induzida melhore o prognóstico desses pacientes. Na verdade, os riscos parecem superar os benefícios. Então, por enquanto, o foco é em manter a temperatura corporal normal e evitar a hipotermia, já que ela pode ser mais prejudicial do que benéfica. Correto. É como se a gente estivesse voltando à estaca zero e reconhecendo que, por mais tentador que seja usar a hipotermia como um escudo para o cérebro, a gente ainda não tem evidência suficiente para justificar essa prática. Mas e a hipotermia acidental em pacientes com lesão cerebral? O que acontece nesses casos? O artigo mencionava algo sobre isso, né? Sim. A hipotermia acidental na admissão hospitalar está associada a um pior prognóstico, mesmo em pacientes com lesão cerebral. Provavelmente, os efeitos negativos da hipotermia na coagulação sanguínea acabam sendo mais prejudiciais do que qualquer possível benefício neuroprotetor. Ou seja, independente de ser induzida ou acidental, a hipotermia é um fator de risco que precisa ser levado a sério no tratamento de pacientes com lesão cerebral. Com certeza. E não podemos esquecer que a hipotermia também pode afetar outros órgãos e sistemas do corpo, complicando ainda mais o quadro do paciente. Falando em futuro da medicina, a IPR ainda está em fase experimental, mas você acha que ela tem potencial para se tornar o tratamento padrão para parada cardíaca traumática no futuro? Olha, é difícil prever o futuro da medicina, mas a EPA tem despertado grande interesse na comunidade científica. Se os estudos clínicos comprovarem a eficácia e a segurança dela, ela pode, de fato, revolucionar o tratamento do trauma. Seria incrível, né? Imagina quantas vidas poderiam ser salvas com essa técnica, mas ela também apresenta alguns desafios, né? Sim, claro. Além de estar em fase experimental, a EPA é um procedimento complexo que exige uma estrutura hospitalar sofisticada. E também existem as questões éticas e práticas, né? Afinal, estamos falando de congelar um paciente, o que levanta questões sobre autonomia e alocação de recursos. Exatamente. A EPR é um procedimento que precisa ser analisado sob diferentes perspectivas, considerando seus benefícios, riscos, custos e implicações éticas. Mas, sem dúvida, a EPR representa um avanço significativo no tratamento do trauma. É animador ver a medicina evoluindo e buscando soluções para problemas que antes pareciam impossíveis de resolver. Concordo. E, por enquanto, o importante é continuarmos nos aprofundando no tema da hipotermia, entendendo seus mecanismos, seus riscos e as melhores formas de lidar com ela. Afinal, conhecimento é a nossa melhor arma na luta contra a hipotermia e outros desafios da medicina. Falando em conhecimento, o artigo que estamos discutindo hoje também destaca a importância do reconhecimento precoce e do tratamento agressivo da hipotermia. Sim. E para reconhecer a hipotermia, a gente precisa estar atento aos sinais e sintomas que podem ser sutis no início. Quais são esses sinais? Como saber se um paciente está hipotérmico? Os sinais clássicos são tremores, confusão mental, fala arrastada e diminuição dos reflexos. Mas esses sintomas também podem ser causados por outras condições, por isso é fundamental medir a temperatura corporal do paciente o mais rápido possível. E para medir a temperatura, a gente pode usar os métodos que já discutimos, como a sonda esofágica e a sonda timpânica, certo? Exatamente. A escolha do método vai depender das condições do paciente e do ambiente. O importante é obter uma medida precisa para determinar a gravidade da hipotermia e iniciar o tratamento adequado. E uma vez confirmada a hipotermia, como a gente deve agir? O tratamento vai depender da gravidade do quadro. Para isso, a gente pode usar o modelo suíço de estadiamento da hipotermia, que divide a hipotermia em 4 estágios, como um guia para as decisões de tratamento. Lembra que a gente falou sobre isso na primeira parte? Nos estágios iniciais, o tratamento geralmente envolve medidas para prevenir a perda de calor e promover o reaquecimento passivo do paciente, né? Isso mesmo. Remover roupas molhadas, usar cobertores térmicos, aumentar a temperatura ambiente são medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença nos estágios iniciais da hipotermia. E nos casos mais graves, como a gente procede? Nesses casos, a gente precisa partir para o reaquecimento ativo, utilizando métodos externos ou internos,
Os métodos externos mais comuns são o uso de compressas quentes, cobertores térmicos com circulação de ar quente e dispositivos de aquecimento radiante. Já os métodos internos envolvem a administração de fluidos intravenosos aquecidos, a lavagem peritoneal, da bexiga ou torácica com fluidos aquecidos e, em casos extremos, o reaquecimento extracorpóreo do sangue através do suporte extracorpóreo de vida. Caramba! Parece que a gente tem um arsenal de armas para combater a hipotermia, desde as mais simples até as mais complexas. Exatamente. Mas é importante lembrar que a escolha do método vai depender de vários fatores, como a gravidade da hipotermia, a condição clínica do paciente, a disponibilidade de recursos e a experiência da equipe médica. Ou seja, o tratamento da hipotermia é como um quebra-cabeça, em que cada peça precisa ser encaixada com cuidado para obter o melhor resultado. Perfeito. E para montar esse quebra-cabeça, a gente precisa de conhecimento, habilidade e, principalmente, trabalho em equipe. E não podemos esquecer da importância da prevenção, né? Afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar. Concordo plenamente. A prevenção da hipotermia em pacientes de trauma começa no ambiente pré-hospitalar, com medidas simples como proteger o paciente do frio, remover roupas molhadas e usar cobertores térmicos. No hospital, a gente precisa manter a temperatura ambiente adequada, usar aquecedores de fluidos intravenosos e cobertores térmicos durante procedimentos cirúrgicos e evitar a exposição desnecessária do paciente ao frio. Exatamente. É um cuidado que precisa ser constante, desde o momento do acidente até a alta hospitalar. A hipotermia é um inimigo silencioso que pode comprometer a recuperação do paciente em qualquer fase do tratamento. E a gente precisa estar sempre atento para combatê-la, né? Com certeza. A hipotermia é um problema que exige atenção, conhecimento e ação rápida. Mas além de saber como prevenir e tratar a hipotermia, é fundamental a gente entender como ela impacta o sistema de coagulação do sangue. Verdade. A gente viu na primeira parte que a hipotermia tem um efeito deletério na coagulação, o que pode agravar os sangramentos e comprometer o prognóstico do paciente. Mas como isso acontece na prática? A hipotermia afeta a função das plaquetas, que são as células responsáveis pela formação do coágulo sanguíneo. Com a hipotermia, as plaquetas ficam preguiçosas e a coagulação do sangue acontece mais lentamente, o que pode ser um grande problema para pacientes de trauma que muitas vezes já estão com hemorragia. E como a gente avalia coagulação em pacientes hipotérmicos? Os testes tradicionais são confiáveis nesses casos. Os testes de coagulação tradicionais são realizados em temperatura corporal normal, o que pode mascarar a real extensão do problema em pacientes hipotérmicos. Para obter resultados mais precisos, a gente pode usar testes viscoelásticos, como a trombolastografia TEDR, e a tromboelastometria rotacional, ROTEM, que podem ser realizados na temperatura do paciente. Esses testes são mais avançados e fornecem informações mais detalhadas sobre a coagulação do sangue, né? Exatamente. Eles nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo com a coagulação do paciente hipotérmico e a tomar decisões mais assertivas sobre o tratamento. E como a gente trata a coagulopatia induzida pela hipotermia? O tratamento envolve o reaquecimento do paciente, claro, e a reposição de fatores de coagulação, como plasma fresco congelado, crioprecipitado e concentrados de plaquetas. Ou seja, além de controlar a temperatura, a gente precisa corrigir os distúrbios da coagulação para evitar sangramentos e outras complicações. Correto. O tratamento da hipotermia em pacientes de trauma exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo várias especialidades médicas. E a comunicação entre os membros da equipe é fundamental, né? Afinal, a gente está falando de um paciente em estado crítico que precisa de cuidados complexos integrados. Com certeza. Uma boa comunicação entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais de saúde é essencial para garantir um tratamento eficaz e seguro. Acho que a gente cobriu bastante coisa sobre hipotermia em trauma hoje, né? Desde os mecanismos e os riscos até o tratamento e a prevenção. Sim. Discutimos os principais aspectos da hipotermia em trauma, aprofundando nosso conhecimento sobre essa condição que, apesar de comum, pode ser fatal se não for reconhecida e tratada rapidamente. Vimos que a hipotermia é um desafio para os profissionais da saúde, exigindo atenção, conhecimento e ação rápida. E que a pesquisa científica é fundamental para a gente encontrar novas soluções e aperfeiçoar já existentes, como a IPR, que nos dá a esperança de um futuro com menos mortes por trauma. E por falar em futuro, na última parte do nosso Day of Medcast, vamos recapitular os principais pontos que discutimos hoje e falar um pouco sobre as perspectivas futuras para o tratamento da hipotermia em trauma. Fiquem com a gente. Fala, pessoal! De volta para a última parte do nosso Day of Medcast sobre hipotermia em trauma. Hoje a gente desvendou os mistérios dessa condição que, por trás da sua aparente simplicidade, esconde uma série de desafios e perigos, principalmente para pacientes que sofreram um trauma. É verdade. A gente viu como a hipotermia pode ser um inimigo silencioso, agindo nos bastidores para comprometer a recuperação do paciente. E o pior é que, muitas vezes, os sinais e sintomas passam despercebidos.
no meio da correria do dia a dia. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente estar com o radar ligado, buscando ativamente qualquer indício de hipotermia, principalmente em pacientes politraumatizados. Lembra daquela tríade letal que a gente discutiu? A hipotermia, junto com a acidose e a coagulopatia, formam um trio de vilões, capaz de levar o paciente a óbito se a gente não agir rápido. E a gente viu como cada elemento dessa tríade contribui para piorar o quadro do paciente, né? A acidose, por exemplo, surge da redução do fluxo sanguíneo durante o choque, especialmente o hemorrágico, e interfere diretamente na coagulação. E a hipotermia entra em cena como um maestro desastrado, retardando as reações químicas do corpo, incluindo as do processo de coagulação, e prejudicando a função das plaquetas, que são essenciais para conter sangramentos. É como se a hipotermia desligasse o interruptor da cascata de coagulação, impedindo o corpo de estancar o sangramento. E para piorar a situação, os testes de coagulação tradicionais realizados em temperatura corporal normal podem mascarar a real extensão do problema em pacientes hipotérmicos, levando a uma falsa sensação de segurança. É por isso que a gente precisa ter em mente que a hipotermia é um fator de risco independente, capaz de aumentar significativamente a mortalidade em pacientes de trauma. E não podemos esquecer que a hipotermia também atinge outros órgãos e sistemas do corpo, como o coração, os pulmões, os rins, levando a um declínio progressivo da função orgânica e aumentando o risco de complicações. Por isso, o reconhecimento precoce e o tratamento agressivo da hipotermia são cruciais para aumentar as chances de sobrevivência e reduzir as sequelas. A gente viu que existem diversas estratégias para combater a hipotermia, tanto no ambiente pré-hospitalar quanto no hospitalar. Desde as medidas mais simples, como remover roupas molhadas, usar cobertores térmicos, até as mais complexas, como o reaquecimento extracorpóreo do sangue. E a escolha do método mais adequado vai depender da gravidade da hipotermia, da condição clínica do paciente e dos recursos disponíveis. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas com diferentes opções, e a gente precisa saber qual ferramenta usar em cada situação. E essa caixa de ferramentas está sempre sendo atualizada, né? A pesquisa científica não para, e a gente está sempre descobrindo novas formas de prevenir, diagnosticar e tratar a hipotermia. Verdade. A ressuscitação por preservação de emergência, a IPR, é um exemplo disso. Essa técnica, que ainda está em fase experimental, utiliza a hipotermia profunda para proteger o corpo durante a parada cardíaca, dando tempo para os cirurgiões controlarem a hemorragia e reparar as lesões. É como se a gente estivesse usando a hipotermia como uma aliada, induzindo um estado de animação suspensa para ganhar tempo e reverter quadros que antes seriam considerados irreversíveis. Exatamente. A IPA é uma promessa para o futuro da medicina, mas ainda precisamos de mais estudos para comprovar sua eficácia e segurança a longo prazo. E enquanto o futuro não chega, a gente precisa continuar aprimorando as nossas habilidades no presente, dominando as técnicas já existentes e buscando sempre o melhor para os nossos pacientes. Concordo. E para isso, a comunicação entre os membros da equipe médica é essencial. Afinal, o tratamento da hipotermia em pacientes de trauma exige uma abordagem multidisciplinar, com a participação de diversas especialidades médicas. É como se a gente estivesse jogando um jogo em equipe, né? Cada jogador tem um papel fundamental para alcançar a vitória. Perfeito. E a vitória, nesse caso, é a recuperação do paciente. Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no tema da hipotermia em trauma. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e que as informações compartilhadas hoje contribuam para a prática clínica de vocês. Lembrando que a hipotermia é uma condição séria, mas que pode ser prevenida e tratada com sucesso se agirmos com rapidez e conhecimento. Fiquem atentos aos sinais, dominem as técnicas e trabalhem em equipe. E nunca deixem de estudar e se atualizar. A medicina está em constante evolução e a gente precisa acompanhar esse ritmo para oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes. Até a próxima. Valeu, pessoal.